Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Convergent, uma das maiores integradoras de tecnologia do mundo. E hoje nós vamos falar a respeito de um segmento que vem crescendo. Bom, não é novidade para ninguém que a internet das coisas, a inteligência artificial e o Big Data vem entrando praticamente em todos os segmentos da nossa sociedade. E não é diferente dentro dos edifícios. Cada vez mais a gente percebe tecnologia entrando em grandes edifícios, em grandes prédios. Por quê? Isso ajuda na diminuição de custos e na melhoria de performance dessas edificações. Mas para falar um pouco mais a respeito e trazer insights bem interessantes para todos vocês a respeito do edifício do futuro, eu trouxe aqui Mr. Marcos Felício. Como é que está, Marcão? Tudo certinho, cara? Tudo bem? Ótimo. Obrigado por me receber, pelo convite. Seja muito bem-vindo, cara. Marcão é arquiteto de soluções na Schneider Electric. Por favor, fala um pouco de você e também fala um pouco de quem que é a Schneider, cara. Legal. Schneider Electric é uma companhia francesa multinacional. Ela é de 1836. Uau! Já é uma senhora idosa. E ela veio evoluindo muito. Começou lá no ramo de metais, depois passou para a elétrica. A gente vai falar um pouquinho de automação, né? A automação Isso. é algo muito importante. Por exemplo, o primeiro CLP do mundo criado. O que é um CLP? CLP é um controlador lógico programável, que é uma espécie de cérebro para você utilizar para a tomada de decisão de controle de máquinas, controle inclusive de edificações como um todo. E o primeiro CLP, né, foi criado para a indústria ainda e já foi de uma das empresas do grupo da Schneider, e tem um montão de outras tecnologias que evoluíram a partir daí. E hoje a Schneider é uma empresa muito mais do que focada apenas em construir e produzir tecnologia na área de elétrica. Ela é muito conhecida pelo Schneider Electric, depois que teve o nome. Mas atualmente a gente vem sendo reconhecido pelo lado da sustentabilidade. É uma empresa que já está há muitos anos no mercado trabalhando em busca de soluções de sustentabilidade, e parece que é um nome que vem à mente aí quando a gente fala dessa parte de eficiência, de trabalhar melhor, inclusive ajudando até no lado social também. Então isso é um pouquinho da Schneider. Sobre mim, eu sou eu vou dizer que eu sou um amante de tecnologia. Né? Estou há 30 anos trabalhando no segmento de edificações. Hoje trabalho como um consultor para o segmento de buildings na regional América do Sul da Schneider, para tentar ajudar todos os subsegmentos. Eu tenho uma especialidade, né? Eu também sou professor de infraestrutura hospitalar no Albert Einstein. Olha aí. E aí a parte de hospitais é um pouco algo que eu trabalho bastante. Mas eu também sou professor. Você mencionou aí Internet das Coisas e tudo mais. Eu sou professor de Internet of Behavior na FIAP, né, por cursos de sistemas para internet. E, bom, acho que isso é um pouquinho de mim. Você está falando, estou percebendo que a gente vai poder usar você em outros podcasts aqui também. Interessante. Seria legal se eu puder ajudar. Muito bom, cara. Mas vamos lá, vamos entrar um pouco dentro dessa conversa, porque ela é longa e é interessante, né? Porque mudou-se muito o contexto de edificações de grandes prédios. Quando você fala, sei lá, talvez você consiga colocar numa linha do tempo melhor do que eu, mas pelo menos a coisa de 10 anos para cá mudou bastante. Mas quais são as principais dores dos edifícios de hoje, levando-se em consideração tudo isso que você falou, né? Como é que os edifícios são mais eficientes, como é que eles são mais amigáveis, mais verdes para a natureza, e como é que eles diminuem custos? São essas as dores ou tem mais coisa envolvida? Eu acho que você simplificou bem. Nesse conceito de colocar numa linha do tempo, eu acho que é legal porque eu vivi um dos primeiros edifícios
a serem construídos com automação predial foram ainda vendo da visão mais industrial, né? Nós estamos falando aí de 30 anos atrás, edifícios da Petrobras, onde o pessoal tinha um foco, a automação predial, ela estava muito focada no controle do ar-condicionado. Então, isso era latente, e a hora que você falasse em automação predial, você fatalmente ia estar falando de controle de ar-condicionado. Faz muito sentido, porque ainda hoje, né, 30 anos depois, o ar-condicionado, ele quando você olha todo o consumo de eletricidade de uma edificação, você vai perceber que 50% dele, mais ou menos, né, varia ali de acordo com a eficiência ou não, ele está relacionado com ar-condicionado, tá? Então, faz sentido lá atrás, né, 30 anos atrás, você começar com a automação por essa vertente. Depois ele foi evoluindo para você monitorar melhor os outros sistemas, como a parte elétrica, né? Então, identificar quando que você pode ou não. Ainda naquela época, o consumo de eletricidade ainda era muito grande para a iluminação, né? Sim, sim. Coisa que mudou de lá para cá, né? E é absolutamente comum quando você fala de eficiência energética, o pessoal fala assim, troca as lâmpadas para lâmpadas de LED. De LED, isso. Então, tem um problema seríssimo com isso, que muita gente não se atentou, tá? Então, trocar simplesmente para lâmpada de LED é muito bacana, você jogou o consumo que saía de mais ou menos 30% antes que você tinha, quando você tinha mais a iluminação mais resistiva para agora que tem LEDs. Só que tem um problema, toda vez que você vai usar produtos eletrônicos, você tem um ganho por um lado, você tem uma perda por outro, tá certo? Então, muita gente comprou muita lâmpada com o driver com uma baixa eficiência na hora de você converter eletricidade em luz. Parte desse processo virava calor. Se vira calor, é ruim. E isso é o que, para muita gente, se ouve falar sobre fator de potência. Enquanto era só a perda de eficiência, estava legal. Mas se a gente estiver falando hoje de equipamentos que são mais elaborados, se você pegar num hospital, por exemplo, essa perda de calor com essas lâmpadas de baixa qualidade nessa transformação, elas interferem no funcionamento. Você pode ter... O cara economizou numa lâmpada que tinha... Por conta disso, é resistível, botei lâmpada de LED, comprou uma lâmpada vagabunda e ele para um tomógrafo, para uma máquina de imagem que precisa levar mais meia hora para poder retomar e nunca ninguém sabe por conta disso, né? Então, ar-condicionado primeiro, elétrica depois, muito focado em iluminação e os passos seguintes foram entrando algumas outras coisas, como controle de acesso. Nós vivemos em uma sociedade aqui, o sul-americano, a gente sofre bastante com roubos, né? Então, o controle de acesso começa a fazer parte do processo. O uso de câmeras inteligentes, câmeras com mais possibilidades de te trazer uma segurança maior, né? Isso foi uma sequência, então aí a gente juntou ar-condicionado, elétrica, o controle de acesso e o CFTV. Depois, a gente começou a ver uma preocupação maior com incêndios. Então, a integração entre... não estou dizendo que não se preocupava antes com incêndio, isso sempre houve essa preocupação, sempre foi levado a sério os mecanismos, mas não integrados. O Andraus nem tanto, né? Eu acho que, eu acho que ali... a gente está falando de um período em que as normas brasileiras eram bem diferentes, né? Muito sim, ruins sem ainda, dúvida. né? São Paulo tem normas muito rígidas e eu acho que começou exatamente por incidentes como esse. Bem possível. Se você compara a rigidez das normas de São Paulo com a de outros, parte muito porque a gente teve coisas como o caso do Andraus. Mas mais para frente, você começou-se com a intenção de você integrar e usar um pouquinho mais de inteligência quando você não só detectar que você tem fogo, mas você tomar algumas ações. Vou te dar um exemplo. Em shopping centers aqui em São Paulo já é obrigatório, que já há alguns anos, tá? Que se você tiver um sinistro de incêndio, os sistemas de ar-condicionado precisam agir de forma diferente. Se for uma pergunta assim, imediata, né? O que eu tenho que fazer com o ar-condicionado quando tiver um incêndio?
Algumas pessoas, claro, você tem que desligar, porque senão você está insuflando oxigênio e aumentando a capacidade de fluxo. Não, ok. Mas o que mais mata é a fumaça. Então, tem toda uma inteligência. Como um exaustor? O que é isso? Ele funciona para exaurir a fumaça em uma determinada região. Então, por exemplo, aqui em São Paulo você já tem a possibilidade, né, uma obrigação pelo bombeiro de você guiar a fumaça com o controle de ar-condicionado. Quer dizer, a automação do ar-condicionado fazendo isso. Então, você detectar e exaurir. Alguns precisam ser desligados, outros precisam exaurir a fumaça. Como é que eu faço isso? Tem que ter toda uma inteligência de dampers para você guiar essa fumaça para o lado de fora. A partir do momento que você começa a usar inteligência para fazer essas coisas, outras necessidades começam a aparecer, e a necessidade de você ter não só produtos inteligentes, mais fáceis de executar, com manutenção local, com treinamento local, com integradoras capacitadas, bem treinadas para poder aplicar, a gente não teria chegado onde estamos. Então, a partir desse momento, você começa a crescer, e agora nós estamos num outro nível, né? Nós estamos com uma exigência gigantesca. Sabe, não é novidade para ninguém que a gente está tendo problema de aquecimento global. O aquecimento global, as edificações, elas têm uma participação considerável, em torno de 40%. Exato. Do CO2 que está sendo produzido vem de edificações, né? A gente vive um período gigantesco da nossa vida embaixo de edificações. Então, nada mais coerente de que quem trabalha com edificações comece a pensar fortemente em desenhar sistemas, né, produzir edifícios, construí-los focados na sustentabilidade. Eu concordo com você. Só que em muitas situações, aí vem um contraponto para isso que às vezes ele é complexo de ser respondido. Por quê? O contraponto é o seguinte: beleza, eu preciso ser verde, eu preciso ser sustentável, e o ESG é muito bonito, realmente tomara que isso cresça cada vez mais. Mas, fatalmente, o investimento em ESG significa um dispêndio de grana bastante alto, porque as soluções, lê do engano, são caras, né? Hoje, o gestor do edifício ele já consegue sustentar um investimento alto simplesmente pelo ESG? Como é que ele consegue... Por quê? Como é que ele consegue dar o retorno sobre o investimento de um ESG? Tá. Eu vou concordar e usar as suas palavras. É um ledo engano. Você achar que você vai... Vamos do outro lado? Sim, claro. Vamos do outro lado? O que você acha que é mais caro? Você construir algo e deixá-lo rodando sem se preocupar com o quanto você gasta, com o quanto que você quebra, com o quanto que você despende de mais pessoas envolvidas na operação daquilo. Se a gente fosse trazer para carro, sim. Você comprar um carro que tenha uma facilidade maior para dirigir, que você tenha um consumo mensurável, que você consiga enxergar até onde você consegue chegar com aquilo que você já tem disponível. Ao passo que, se você pegar um carro velho, onde não há preocupação com a sua segurança, não há preocupação com o quanto você produz. Então, se a gente trouxer para a sua resposta, para a sua pergunta, né? Edificações, justifica o investimento? Claro que justifica. Porque se você olhar, nós falamos que uma máquina de ar-condicionado, quer dizer, o sistema de ar-condicionado em si, de uma edificação, representa 50% da conta de energia elétrica, tá certo? A gente só conseguiria zerar esse valor se você não usasse o ar-condicionado, né? Mas se a gente está usando, a gente tem que usar ele de maneira adequada. Qualquer percentual que eu consiga reduzir, ao invés de 50, ele ser 45,
ou LC30, nós estamos tirando uma fatia gigantesca sem do dúvida. gasto de eletricidade. Isso eu estou falando apenas em eficiência energética. Você falou, nós precisamos entender que muitos dos edifícios eles precisam dar conta de outras coisas. Vou dar um exemplo. O cara que constrói um edifício como investimento, que é um segmento que a gente chama de real estate, o que esse camarada quer? Ele quer que o investimento dele prospere, certo? Ele vai alugar. A hora que você está procurando para sua empresa um local para você vai olhar lá, conta de eletricidade é muito acima do resto do processo. O consumo de água é muito fora do processo. Queixas com o ar-condicionado que está lá dentro é muito ruim. Você consegue alugar aquilo? Não, você tem maior dificuldade. Se você não tem aquele asset, deixa de ser valioso. Isso nós estamos falando para o lado do cara que faz o investimento. Se for uma empresa, quer dizer, eu estou comprando ou eu estou alugando um edifício para eu trabalhar com a minha empresa. Eu quero que a minha empresa faça o maior rendimento possível, mas os meus funcionários não estão trabalhando de maneira confortável, não estão tendo queixas, coisas que parecem bobas, mas se você vê o número de absenteísmo que são causados por alergias, por conta de ar-condicionado mal calibrado, ou se você tiver uma má iluminação, né? Você sabe que tem norma da Organização Mundial da Saúde que diz o seguinte: você tem que ter 500 lux em cima da mesa a qual que você está trabalhando. Se você não tiver 500 lux, você está inadequado. Para multa. E até, exatamente, né? Que é coisa que é comum no Brasil. Então, você tem esse olhar para que o edifício seja mais confortável, né? Mais focado nas pessoas para ele render mais. Isso não é mais caro. Isso não é um investimento que vai perder. Isso é por outro lado. Você não está dando uma desculpa. No final, o ESG acaba ganhando com isso. Ganhando. Né? O olho, na verdade, está mais para isso. Eu imagino, exato. Né? E você não precisa se preocupar com o ponto de vista de os investidores como um todo. Porque não fosse assim, a lista das 500 maiores empresas que nós temos no mundo, todas elas que estão lá, as principais, estão todas olhando nessa direção. Não é possível alguns fundos de investimento, o BlackRock, por exemplo, ele começa a olhar muito bem o ESG, né? O Larry Fink com essa visão do Larry Fink logo do início, ele falou: cara, se você vai fazer algum investimento, faça investimento em empresas que tenham... que olhem para isso, né? Exatamente. Escuta, se os grandes estão pensando nisso, quem somos nós para dizer que se é caro ou se é barato você fazer investimentos em sistemas que vão trabalhar perfeitamente? E tem a questão daquela história da teoria das janelas quebradas, né? A máquina para e aí o cara não faz nada. Vai passando o tempo, aí quebra uma outra. Com o tempo, você vai depreciando o asset de uma maneira absurda. Tudo isso por quê? Porque você não tem essa visão de manter os equipamentos funcionando de maneira adequada. A mim, não faz sentido. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, provavelmente na sua própria casa, você quer manter sempre tudo ali organizadinho. Mas por que nos edifícios deveria ser diferente? Isso tem alguma coisa a ver com aqueles pilares que você citou lá no resiliência, mas são 4, né? Tudo a ver. Nós falamos de pelo menos 2, tá? Nós falamos de eficiência, tá certo? Então, a gente tem um edifício que trabalhe de maneira eficiente, ele faz mais com menos. A gente atinge ao pilar de sustentabilidade. Se você falar de conforto para os seus usuários, está preocupando com a saúde dele, com o bem-estar, se ele está indo bem. Obviamente, funcionário feliz, trabalhando direitinho, não tem desculpa, meu amigo, faz o teu serviço aí e vamos render. E um outro ponto tem a ver com segurança, com resiliência, tá? Então, nesse ponto, infelizmente, no Brasil, a gente tem índices de incêndio que são vergonhosos, tá? Então, quando a gente compara, eu tenho os colegas como minha vertical,
ela trabalha globalmente, então eu converso com alguns colegas de outros países e quando a gente fala de números de incêndio, o pessoal fala assim, não, aqui não é assim não. Dos países. O nosso, a gente tem, quer dizer, só números de incêndio em hospitais ou em edificações, em bibliotecas, é altíssimo. E é altíssimo por quê? Porque a eletricidade, ela é uma força da natureza que a gente aprendeu a domar. Domar? A gente aprendeu a tomar cuidado para que ela não fuja, mas ela continua sendo uma força da natureza que precisa tomar cuidado. E, infelizmente, a gente não tem tomado cuidado com isso. Então, mais de 70% dos incêndios estão relacionados a problemas elétricos. Então, monitorar de maneira adequada as instalações elétricas podem garantir o terceiro pilar. É uma das funções do terceiro pilar, que é a resiliência. A resiliência é a capacidade que a gente usa muito o termo de resiliência, por exemplo, para árvores. Quer dizer, uma árvore, ela está aqui quando ela sofre a ventania, ela sai e depois ela volta na mesma posição. Exatamente, os edifícios têm que ser assim. Quando acontece um incidente, essa velocidade em que ele volta na posição inicial é o que a gente chama de resiliência. Não ter sistemas que monitorem temas importantes, eu falei de eletricidade, mas a água também. Nós acabamos de sair do período da pandemia. Você sabia que pela água também se contamina, se contagia com Covid? Sim. Pois o nível que os edifícios têm de responsabilidade pelos seus habitantes, pela segurança, é de monitorar tudo isso. Não pode faltar água. Se faltar água, tem uma norma aí que diz o seguinte, você tem que dispensar todos os seus funcionários. Se nesse edifício não tiver água suficiente, tem que mandar todo mundo para casa, né? E pagar o dia. Tem que ser isso. Então, resiliência é um ponto que é um fator que chama bastante atenção. Esses pilares que estão aí apresentados, eles têm feito com que, de verdade, se aumente a busca. Então, hoje, cada vez menos pessoas olham, você olhar a infraestrutura, né, a inteligência para a infraestrutura de um edifício de uma maneira com um pouco mais de carinho. Então, tem acontecido com alguma frequência de a gente estar sendo chamado, nós como fabricantes de tecnologia, estarmos sendo chamados antes pelos usuários finais para participar do desenho de uma construção de um edifício. Antes mesmo de ser contratado uma construtora. Isso é uma conscientização do mercado conforme se percebe o crescimento dos edifícios inteligentes. Quer dizer, essa é uma das perguntas que eu ia chegar. O gestor já está preparado para o edifício inteligente? Ele já conhece o que existe de tecnologia? Não, porque nem a gente está preparado. Porque, na verdade, você mencionou a IoT. Nós estamos apenas começando nesse avanço do IoT. O IoT primeiro, para quem não conhece o termo, né, Internet of Things, ou Internet das Coisas, é tudo aquilo que todo dispositivo que tem a capacidade de fazer uma autoavaliação e comunicar-se com o lado exterior, seja ele por internet, seja ele por uma rede interna, seja ele por sem fio, para contribuir com uma determinada ação. Então, antigamente eu mencionei os CLPs, né, que eram cérebros onde você tinha os sensores que recebiam as informações e eles tomavam as decisões e atuavam na ação para conseguir alguma coisa. Hoje, nós já estamos tendo dispositivos inteligentes que eliminam muitos dos equipamentos dos CLPs, inclusive. Então, caso simples, né? Máquinas de controle de ar-condicionado, por exemplo, no modelo tradicional você tem um quadro de controle com um CLP lá dentro, com a fonte, com as informações e um monte de cabo saindo dele. Um que vai para ligar o motor do ventilador, um do sensor que vem até ele, o outro que sai do sensor até a válvula. E tudo isso é espaço que está sendo consumido,
mão de obra que está sendo utilizada, infraestrutura que está sendo gasta, e na hora de fazer a operação, você ainda precisa de mão de obra especializada para fazer a operação. Então, existem, por exemplo, hoje, controladores que têm a inteligência embarcada. E o fio, ele já é o sensor, ele já é o CLP, ele já é a informação que sai. Você só sai com o comando para ligar o ventilador e atuar na válvula para poder fazer. Isso é uma revolução IoT que está acontecendo embaixo dos nossos olhos. Ninguém tá atento. Então, um dos meus trabalhos como consultor dentro da Schneider é tentar ajudar as pessoas a enxergar. Essas pessoas que têm dificuldade em entender o todo, né? E trazer para dentro. Você quer ver uma outra coisa de... Um evangelizador. Exato. A gente precisa conversar mais, porque você mencionou que é mais caro. Ah, é mais caro. Cara, não dá para nada ser caro. Esquece, não existe isso. O que a gente consegue fazer é fazer de maneira eficiente para que você gaste o adequado dentro do correto. E aí ajudar a construir para que empresas, como é o caso da Convergint, que pega um projeto muito melhor descrito, o cliente final sabe exatamente o que ele precisa pedir, e aí não tem jeito. Se ele pediu A, ele vai receber A, porque é muito comum, né, você ter especificações que vão ao mercado e elas vêm totalmente deturpadas. No fim, não foi construído de maneira adequada, foi feito de maneira separada. Por exemplo, a elétrica está desconectada do sistema de incêndio, que está desconectado do sistema de controle de acesso, que está desconectado do sistema elétrico, do sistema de ar-condicionado, que está desconectado do sistema de TI, que a gente não mencionou ainda, mas hoje a gente tem... Lembra que a gente falou sobre resiliência? O que tem acontecido de ataque hacker em edificações no Brasil é uma festa. Na verdade, no mundo, né? Antigamente, você tinha lá as máquinas um pouco mais burrinhas e você não tinha como acessar. Hoje, cada um desses dispositivos tem a sua própria inteligência e tem aumentado muitas brechas, as possibilidades de invasão. Quando você tem essas possibilidades de invasão, é lucro para a galera. Quem não conhece desse tema pode cair em... Vou dar um exemplo muito claro. Não é comum aparecer um monte de startups, empresas pequenas, para resolver pequenos problemas do dia a dia? É comum, certo? Perfeito. Então, numa edificação, num negócio, é tentador você receber uma empresa pequenininha com uma tecnologia IoT super avançada, conectada, que usa os controladores que estão ali, controladores que são de uso escolar, que tem material à beça, farto na internet, que permite a qualquer mal intencionado estudar aquilo. O Raspberry. Como Raspberry, ESP8266, Arduino. É muito comum você ter isso. E aí você está conectando esses dispositivos na sua rede de TI. Então, é outro alerta que a gente, como especialista, a gente fala, cara, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Quando você tem essas empresas, se ela vai ficar totalmente apartado da sua rede, ok. Mas faz sentido realmente para cada um dos dispositivos que você tiver? Imagina os aplicativos que você tem no celular. Se a gente for olhar lá, você tem um para pedir pizza, aliás, 2, 3, 4 para pedir pizza, 4, 5 para pedir um táxi e mais não sei o que para o dentista. Se você criar uma fila, imagina, isso pessoal, você imagina uma edificação, a quantidade de dispositivos, de tecnologia que você ia ter. E indo para essa linha de IoT que a gente entende que estou gostando, o que é possível, por exemplo, hoje existe sensor para tudo, né? Mas como é que a automação se conecta com a IoT falando de maneira prática? O que eu consigo obter de informação para formar aquele meu data lake bonito para que eu consiga tirar boas, bons caminhos para uma resolução de determinado problema que esteja acontecendo ali numa edificação? Joia, vamos lá. Você quer ver um exemplo prático? Hoje nós temos um sensor específico, isso é a Schneider, tá? Mas assim, de maneira geral, existem sensores que estão fazendo muito mais
com tecnologia embarcada no mesmo invólucro. Por exemplo, nós temos um sensor que ele é utilizado para contabilizar pessoas, número de pessoas dentro de um recinto. Então, se a gente tivesse aqui, essa sala, ela provavelmente foi projetada para ter 4 ou 5 pessoas no máximo aqui. Então, o ar-condicionado ele vai trabalhar baseado na orientação que o engenheiro mecânico de ar-condicionado projetou, 5 pessoas, certo? Para eu criar a possibilidade de 5 pessoas aqui, o sistema de ar-condicionado ele vai trabalhar numa certa potência para 5 pessoas. Se tiver só uma pessoa, o que vai acontecer? Você vai se queixar de frio. Sim. Certo? E se tiver 8 ou 9 pessoas, você está se queixando que está quente demais. Certo? Com a contagem de pessoas, você pode antecipar isso. Sim. Eu trabalho pelo set point, olha, ela tem que ficar em 24 graus. Foi feito para ficar em 24 graus. Entretanto, eu só tenho uma pessoa. Ok. Se antes eu tinha que acelerar o processo do ventilador com a válvula, consecutivamente o consumo de eletricidade, para atingir a temperatura nesse período de tempo, porque eu teria 5 pessoas, como eu tenho mais, eu não posso ampliar esse espaço, eu posso levar esse tempo um pouco maior. Cada vez que eu uso essa inteligência para aumentar o tempo, eu ganho em eficiência. Eu ganho em resolução de problemas imediato. Se eu tiver, ao contrário, olha, era esperado que tivesse até 5 pessoas. Nós estamos com 10 aqui, é o dobro. Então, aquele tempo pode ser reduzido? Pode. Aí eu atinjo o garanto conforto. Então, eu me preocupo com eficiência quando for necessário e com esse espaço quando não for, com conforto do outro lado. Isso é válido para iluminação também, hidráulica, imagino. Não sei se é hidráulica, de que forma? Ele é válido para iluminação, ele é válido para o uso das áreas. Imagina que você tenha Agora, depois da pandemia, nós estamos experimentando o fenômeno do home office. Então, as empresas têm os seus espaços para trabalho que muitas vezes ficam vazios, né? Então, e não dá para você cancelar porque você vai ter um número de reuniões e aí você não sabe ali. Então, como é que eu otimizo isso? Essa contagem de pessoas consegue te dizer o uso das salas. Você começa a observar quais são as salas, quais salas realmente necessitam, quais não. Muito bom. Para a gente finalizar aqui, eu queria colocar umas imagens aí de um projeto que a gente fez no Einstein, inclusive, acho que com parceria, da própria Schneider. Umas imagens bem legais, como vocês estão vendo. A gente fez um monte de coisa, inclusive tinha uma estação meteorológica dentro ali, porque vocês estão vendo, tem toda uma área verde aí dentro, então tudo isso é controlado, tudo isso gera dados. Foi um desafio. Cara, ficou sensacional, porque tá gerando tanto dados para eles. Isso do ponto de vista, não tô falando só da estação meteorológica, não, porque ele tem que controlar, inclusive, a umidade internamente, mas ele controla a eficiência energética, controla o ar-condicionado, controla a iluminação, quer dizer, tem uma série de coisas que o Einstein está se beneficiando com toda essa tecnologia que você tá falando aqui, cara, e eu quero, na verdade, agradecer a sua vinda aqui por ter elucidado e ter trazido com tanta transparência acho que um assunto que para muitos acaba sendo desconhecido, como você próprio citou, que talvez esteja faltando realmente o acesso ao conhecimento com relação ao que a gente tem de tecnologia no mercado. Então, cara, eu acho que isso é uma iniciativa bacana que nós, tanto o Convergent quanto o Schneider, estão fazendo no sentido de levar mais conhecimento para o mercado. Eu só quero te agradecer, cara. É isso aí. Não, eu que agradeço e conta comigo. Se precisar de mais coisas pra gente falar mais coisas, vamos embora. Boa, Marcão. Obrigado mesmo. Foi sensacional. É isso aí, gente. Como a gente falou lá atrás, se a gente for olhar somente o custo da aquisição dessas soluções, a gente vai achar que é muito alto. Mas no fim do dia, esse custo ele é diluído e, na verdade, ele só acaba trazendo eficiência. E aí a gente tem aquele nosso querido pilar, ou aqueles 3 pilares, o ESG, bastante beneficiado com tudo isso. Então, no final das contas, a automação predial ela acaba sendo fundamental para os antigos, para os atuais e para os futuros empreendimentos. Tá bom? Obrigado por ter ficado até agora e até o próximo bate-papo.